Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, um espaço do Grupo Aratu para nos ajudar a entender muito a Bahia. Entender a Bahia pelo âmbito da economia, do turismo, entender a Bahia pelo terceiro setor, entender a Bahia pela cultura, pela história e principalmente entender a Bahia pela política, recebendo personalidades desse segmento que faz parte do nosso dia a dia. Hoje o convidado aqui no Linha de Frente é uma pessoa muito importante no cenário político do Estado e, sobretudo, na Assembleia Legislativa, onde ele lidera a minoria, a oposição ao governo, no caso, o médico e deputado estadual Alan Sanches, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Pablo. Primeiro, é um privilégio estar aqui na Aratu. Você, um jornalista de credibilidade, sempre inovando, né? Trazendo informação e levando informação à nossa sociedade. E falando em informação, ele traz bastante debate para o âmbito da Assembleia e converte esse debate nas redes sociais. O deputado Alan Sanches, ele nos ajuda a entender possibilidades para o Estado, principalmente no papel de líder da oposição. É difícil, deputado, ser líder de uma oposição que atualmente tem 20 deputados contra praticamente 40 que estão na situação? Na verdade, Pablo, você já começou, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, é muito difícil. Nós somos 63 deputados na Assembleia Legislativa, eleitos democraticamente pela população, representantes de todos os segmentos, né? De todo o segmento da população, e hoje nós só temos 20. Na eleição, mais ou menos, foi 31 a 32, então estava bem equilibrado esse jogo político. Mas a gente sabe que faz parte da política, alguns migraram, deixaram, né, a nossa bancada e foram aderir à bancada de governo. E hoje nós contamos, desde o início do mandato, 20 deputados na oposição e contra 43 deputados do governo. Eles têm mais do que o dobro nosso, mas aí o que você tem que fazer para fazer uma boa oposição? Qualificar. E nós temos uma bancada extremamente qualificada, hábil, cada um do seu jeito, com a sua personalidade, mas são 19 homens e uma mulher aguerrida. Então, acho que a gente vem fazendo um trabalho que traz esse debate, como você falou, para a nossa sociedade. Né? Em alguns momentos, a gente já mostrou aqui na cobertura da Aratu, a gente percebe uma pressão muito grande do governo para a aprovação de pautas que interessam ao governo. Um dos momentos foi a PEC dos precatórios, o pagamento dos precatórios. O senhor chegou em algum momento a dizer que o governo tratava aquilo como um rolo compressor. Como é isso para a população entender? Porque, como eles têm a maioria, eles conseguem ganhar. Se ele botar para que haja uma avaliação no plenário, eles vão conseguir aprovar, porque eles têm 43, nós temos 20. Então, qualquer maioria simples, eles conseguem, no plenário, levar para avaliação qualquer tema que eles queiram. Então, da mesma forma, a gente tem que saber usar muito regimento para poder embargar isso, para que a gente não permita que, por mais forte que eles sejam, por mais em valores absolutos dos 43 deputados, eles não consigam passar de qualquer forma por cima da gente. Eles tentaram agora, com os precatórios, para que as pessoas saibam, votar o mais urgente, o mais rápido possível, porque eles não queriam o debate, eles não queriam que nós pudéssemos estar levando, através de vocês, informação para a sociedade. De alguma forma, desculpe, deputado, seria um desgaste para o governo perceber as galerias lotadas de professores, cada sessão ali se debatendo mais o assunto e levando a opinião pública talvez aí contra o governo. E foi o segundo tema já espinhoso do governo atual, do governo do PT, do governador Jerônimo Rodrigues. O primeiro foi do Planserve, né? Que eles aumentaram o Planserve, dificultando assim o acesso as pessoas ao servidor, a esse plano de saúde, e agora com os precatórios. E o que leva a gente a pensar, a refletir muito, é que o Partido dos Trabalhadores, o próprio governador Jerônimo, sempre foi defensor e sempre militou na categoria dos professores. Então, inclusive os sindicatos são todos ligados ao PT, ao PCdoB. E no momento que você está à frente de um poder que você poderia, digamos assim, por gratidão, e de uma forma extremamente legal, você beneficiar essa categoria que luta, essa categoria que cresce cada vez mais e faz crescer a nossa sociedade, ele não fez. O governador parece ir junto. Quando eu falo governador, entenda-se que ele é o líder, ele é o timoneiro, mas também o seu secretariado. E os seus deputados. Temos deputados, inclusive, que militam demais nessa categoria dos professores e da educação. Mas, voltando, nesse momento que eles poderiam, por gratidão, por reconhecimento a essa grande classe,
eles deram as costas, eles não atenderam um pleito legítimo que era o pagamento de juros e da correção monetária. Então, isso foi muito ruim para eles. Eu acho que nós conseguimos da oposição, uma oposição, como eu disse, apesar de pequena, com 20 deputados, mas qualificada. Então, a gente chamou a atenção do debate, nós conseguimos passar mais da meia-noite, começou uma sessão 3 horas da tarde e estendemos a mais de meia-noite. Foi votar isso 00:30. Então, com esse desgaste, como você falou, Pablo, nós levamos a que as pessoas e a sociedade refletissem sobre o tema. Porque uma coisa é muito fácil você ser pedra na política, jogar para quebrar aquela vidraça. Mas quando você é vidraça, como é que você age? Então, ele mostrou que não fez absolutamente nada diferente de qualquer outro governo que eles tanto criticavam. Alan Sanches, líder da minoria, está hoje aqui no Linha de Frente prestando contas à sociedade, a quem votou nele, a quem não votou nele. É isso que a gente faz com a democracia representativa. Os eleitos estão aqui para dar transparência aos seus mandatos. Uma das questões que ele coloca como líder da minoria, líder da oposição, é fazer uma oposição correta, como diria o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas. Por que é que eu estou mencionando isso? O senhor já trouxe 2 grandes temas, Planserve e precatórios, são assuntos que interessam a todo o bojo da sociedade baiana e que nesses assuntos as declarações são mais incisivas de um líder da oposição. Mas tem gente que faz oposição chutando do pescoço para baixo a canela. Qualquer assunto vira tema aí e se transforma em factoide. O senhor concorda com esse tipo de oposição assim meio deletéria? Não, eu acho que a gente, com até a maturidade que hoje eu já tenho, estou no meu 4º mandato de deputado estadual, fui presidente da Câmara de Vereadores, fui vereador aqui de Salvador, então a maturidade vai trazendo isso para você. Eu estou com 55 anos e eu acho que você tem que fazer oposição na crítica, construindo caminhos, levando ao entendimento que aquele caminho que o governo está querendo ir é um caminho equivocado. Então, a gente tenta, de alguma forma, mostrar, através desse debate junto com a sociedade, através das críticas aos secretariados, ao governo, a gente levar para que ele reflita, mas nunca passando daquele limite. Eu acho que a política, você tem que sempre proteger a família, você tem que proteger, seja adversário, ali eu não tenho inimigos, eu tenho adversários políticos, adversários que a gente milita em campos diferentes, a gente tem, digamos assim, crenças diferentes, a gente tem direcionamentos diferentes, mas não são meus inimigos. Eu convivo com todos ali, não quero inimizade com absolutamente ninguém, mas somos adversários políticos porque pensamos diferente. A gente hoje, se a gente tivesse vencido com o nosso projeto no ano passado, com a Semineto, a gente estava com um outro tipo de olhar para a sociedade. Com relação aos precatórios, com relação à regulação, com relação à segurança, a gente tem um pensamento diferente, mas a população escolheu esse caminho e cabe a gente mostrar que o caminho foi equivocado. Então vamos entender quais seriam as propostas, um eventual governo do União Brasil, fosse com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, para os temas que são, eu diria, os temas mais urgentes da sociedade baiana. Um deles, e a gente não pode deixar de falar com um médico ortopedista com décadas de experiência, é a regulação. O senhor é praticamente um conselheiro do ex-prefeito ACM Neto, principalmente na área de saúde, ajudou aí na formação do programa de governo. Aí eu queria saber de Alan Sanches, o que é que está dando errado com a regulação e como é que se resolve esse problema que a gente tem no Estado? Primeiro que você não consegue perceber que eles se debruçaram sobre o tema. Eles estão querendo dizer que vão abrir hospitais, querendo abrir mais policlínica. Não tem problema, eu acho que a demanda de saúde é infinita. Mas o que acontece? Você precisa se debruçar sobre o tema. E o tema regulação precisa que você faça a gestão de leitos. Não adianta você abrir o Hospital Metropolitano, que são mais de 200 leitos à disposição da população e que não funciona os 220 leitos. Quando você diz que você abre um hospital metropolitano, eu estou falando metropolitano que é o mais novo, que ia ter hemodinâmica, quando você pega um paciente aqui de Salvador, na semana passada, teve que fazer um exame de angiografia cerebral. Você imagina, estamos em Salvador, ele saiu do hospital municipal para fazer este exame em Vitória da Conquista. Vocês imaginam, isso não é normal.
A gente não pode aceitar uma coisa dessa, um tratamento desse, como uma normalidade. E eles vão colocar que fizeram a regulação. Sim, mas você gostaria que seu pai, sua mãe, seu filho, para fazer um exame, tivesse que se deslocar mais de 540 quilômetros para ir em Conquista de ambulância? Você já está adoentado. Você não está bem de saúde e você vai fazer esse transporte que vai durar numa ambulância um trajeto desse 9, 10 horas para fazer o exame. Só que você tem que ir antes, para você ainda ter um preparo para fazer um exame desse, para no outro dia retornar. Você acha que a Bahia precisa disso? E eu estou falando de Salvador. Será que não era melhor, já que ela não tinha, por algum motivo, ela não tinha esse exame disponível, que pode acontecer? Você pagar esse exame aqui contratar na rede particular para fazer aquilo, do que você colocar essa pessoa, esse ser humano, para se deslocar para fazer um exame de angiografia cerebral. Tem vários custos indiretos e diretos. Estou lhe falando de um. Então, há quanto tempo o hospital foi entregue metropolitano? Desde a época do Covid, tem 2 anos. Tanto é que estava pronto, só que eles não entregaram o hospital. Demorou mais de 7 meses para entregar o hospital pronto. Aí começaram a utilizar como Covid e hoje o hospital ainda não atende 100%. Cadê o projeto do Hospital Metropolitano? Se você passar lá, você vai ver que parece um deserto, um hospital que ainda não tem vida, não tem um funcionamento. Então, esse é um dos motivos que eu trago a você, que não vai dar certo nunca essa regulação. Quando você tem já 9 meses, a gente já está em setembro, 9 meses após a eleição, com mais 3, com mais 2, então dá 11 meses, quase um ano, Pablo, que a gente tem de Jerônimo após ser eleito. E você não vê uma linha de regulação. Não adianta você dizer que você contratou, como a secretária de Saúde falou, que ela contratou médicos reguladores. O problema não é esse. Como é que eu, um simples mortal com relação à saúde, sou médico e sou deputado estadual, mas eu não estou na linha de frente da Secretaria de Saúde. Às vezes eu sei que aquele leito, naquele hospital está vago, que aquele paciente pode ser regulado para lá e a regulação ainda não sabe. Por que isso acontece, deputado? Acontece falta de gestão de leitos. Você tem que ter pessoas antenadas, você tem que trabalhar com produtividade e você com aqueles leitos, e você tem que, de alguma forma, você monitorar esses leitos para que eles rodem, para que você possa usar para um paciente e depois você possa usar para outro. Mas aí você tem que estar à frente fazendo o controle dos seus conveniados, dos seus credenciados. O hospital, ele é credenciado, agora normalmente é entregue ao quê? Uma organização social. Sim. Essa organização social tem a meta dela. Então, ela também, por mais que você diga que ela não vai pensar no lucro, não pensa, até pela formação inicial dela jurídica, mas ela tem que manter a meta dela, então ela tem que cumprir a meta. Então, passando disso, ela não vai querer. Cabe a quem credenciou a cobrança. Fiscalização e cobrança. E outra coisa, você tem um hospital que hoje funciona. Vamos falar do Manuel Vitorino. Aí vai construir um grande hospital aí com grandes pompas, que é o hospital agora ortopédico ali no Cabula. Joia, maravilhoso. Você vai fazer o que com o Hospital Manuel Vitorino, que hoje funciona, que hoje deve operar em torno de 400 pessoas. Você vai fazer o quê? Você vai tirar? Se você tirar esse hospital, se você entregar esse hospital, fechar e você colocar todo esse povo para ir lá agora para o hospital ortopédico, não adianta, você não cresceu quase nada. Então, você tem que crescer agora otimizando. O senhor acha que seria positivo que os hospitais fossem referência em determinadas especialidades médicas? Por exemplo, já tivemos convidado aqui que falaram, foi uma decisão acertada do ex-governador ACM, quando fez do Hospital Geral especialização em traumatologia, em atendimento de acidentados. Esse tipo de abordagem seria bom? Naquela época, concordo com você, até em parte. Naquela época, quando se criou o HGE, primeiro o HGV, que era o Hospital Getúlio Vargas ali no Canela, que é o hospital de referência nosso. E com o fechamento desse, quando abriu o HGE, eu acho que aí já foi até com o Paulo Soto no início, né? E esse hospital, ele veio para suprir o que existia no HGV, que era o quê? Um ortotrauma, ortopedia e trauma. Então, precisava, naquele momento era aquilo que precisava. E continua agora precisando mais ainda, porque as motocicletas começaram a ter muitas fraturas, muitos acidentes deixando uma mortalidade e morbidade muito alta, e a gente precisava disso. Mas hoje, mais do que isso, eu acho que isso vem sendo resolvido, o ortotrauma, mas
Hoje a gente começou a falar, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, os pacientes de ortopedia. Hoje você não consegue, com facilidade e até com dificuldade, você não consegue uma cirurgia de menisco de joelho, uma cirurgia de artroscopia de joelho, uma lesão ligamentar de joelho, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. Você tem dificuldade. A fila é enorme, é enorme. Por quê? Precisa de uma decisão de governo. O governo tem que sentar e dizer quais são aquelas patologias, aquelas doenças que a gente precisa ter uma atenção maior. Ele sabe disso. Agora parece que às vezes não quer pensar, quer ficar fazendo só o elefante branco. O que é o elefante branco? Você fazer grandes hospitais e que não estão atendendo a contento. Vou dar um exemplo para finalizar isso, Pablo, desculpe me discorrer tanto assim. Esse assunto vale a pena aprofundar. O Hospital da Mulher. Eu fiz uma provocação lá na Assembleia dizendo o seguinte: eu quero que me mostre, em Salvador, uma lista que uma pessoa fique para fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, quando tem mioma, quando tem alguma endometriose, algum problema no útero que precisa tirar o útero. É uma cirurgia muito comum. E o que é que acontece? O Hospital da Mulher, se você for ver, não tem ninguém que vá fazer com menos de 2 anos e meio. Não se consegue. Essa é a fila... Imagine. Até lá pode agravar bastante qualquer problema no útero. E aumenta a morbidade, a mulher fica sangrando, né? É um monte de coisa que não precisa, são cirurgias simples e que não precisava levar tanto sofrimento à nossa população. O deputado estadual em 4º mandato, Alan Sanches, já foi vereador aqui da capital também. A gente vai falar sobre a sucessão em Salvador. É um tema que ele pode falar muito bem, porque conhece a cidade, é bem votado na cidade. Só que eu queria falar sobre o trabalho social, o trabalho de saúde pública, que Alan Sanches, enquanto médico, antes mesmo de ser político, já fazia. Você continua fazendo atendimentos ali na região de São Cristóvão? Continuo, Pablo. Como é isso? A pessoa chega lá e é atendida, e você mesmo atende ou algum Atendo. funcionário? Durante a manhã, eu sempre digo que eu acabo me dividindo e esticando. A gente, quando quer uma coisa, quando gosta, a gente estica. O meu dia começa às 6h40, 6h50 da manhã, para eu estar na clínica, mais ou menos, às 7h30, 7h20, depende do dia, para começar, porque senão a gente não consegue vencer a nossa rotina. Então, de manhã, sempre estou fazendo atendimento, fora as terças-feiras, quando eu tenho comissão na Assembleia Legislativa, na CCJ, eu estou sempre atendendo. Eu trabalho em 2 clínicas, uma em Cajazeiras 11, trabalho também em São Cristóvão há muito tempo. E, além disso, eu faço uns trabalhos também voluntários em algumas regiões, em associações. Existe também uma gama de igrejas que elas se identificam com o trabalho social, você sabe disso, são muito solidárias e a gente também faz esse trabalho. Você tem uma dimensão de quantas pessoas você consegue atender em um ano, por exemplo? Mais de 30 mil pessoas por ano. 30 mil pessoas? Porque dá em torno de 3 mil pessoas ao mês. Então, muita isso gente, viu? É muita gente. É um trabalho importante. Falando nisso, eu queria saber sobre repasses que a Prefeitura de Salvador, que a Secretaria Municipal de Educação, as transações que são feitas em relação a atendimentos aqui na capital. Por quê? Porque o interior ainda manda pacientes para cá. Isso dá uma... O termo na pandemia era o quê, rapaz? Tinha um termo quando ficava uma superlotação de atendimento. Isso dá um volume muito grande de pessoas aqui para a capital? Com certeza. Hoje, se você vê, Salvador tem um cartão que chama o Cartão Vida, é o cartão do SUS. Salvador tem um específico que chama Cartão Vida. O número de cartões de Salvador é maior do que a nossa população. Significa que tem muita gente de fora que é atendida aqui. Mas Salvador como mãe, Salvador como, eu digo, uma cidade-mãe, a capital, ela acaba tendo que atender toda essa população. Então, você não procura saber de onde veio, você procura saber se a pessoa precisa ou não precisa daquele atendimento. Agora, Salvador, ela já teve, digamos assim, ela era responsável por toda a saúde de Salvador. Na época do ex-prefeito João Henrique, que o PT era o secretário de saúde, era do PT, Luiz Eugênio, e aí o que aconteceu? Você tirou isso. E a alta complexidade foi passada para o Estado. Então, hoje, Salvador paga ao Estado, o Estado não faz favor para Salvador.
800 milhões de reais. Então, 800 milhões de reais é repassado para o Estado para fazer esses atendimentos dos hospitais. Quando eu falo, quem é que faz a regulação de leito? É o Estado. Inclusive, os de Salvador. A regulação de leitos é feita pelo Estado. Então, os de Salvador e dos 416 municípios são feitos pelo Estado. Agora, Salvador não perde favor. São 800 milhões de reais pago para o atendimento da Secretaria de Saúde do Estado. Para que você tenha uma ideia, mais ou menos, quanto deve ser um custo de um hospital municipal, aquele hospital gigantesco aqui de Salvador, o primeiro hospital nosso, ele deve estar girando, eu não tenho os dados perfeitos aqui, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, mas são 12 milhões mensais. Por ano, então, são 144 milhões. Então, a gente está falando de um hospital que tem uma resolutividade imensa, e que você tem cirurgias de joelho, você tem cirurgias ortopédicas, pediátricas, atendimentos diversos, adulto, mulher, homem, criança, ou seja, gastando em torno aí de 144 milhões. A gente está falando de um que atende muito Salvador, atende muito, só que não dá. Ele só não dá vazão. Agora você multiplica os outros aí. Os outros, eu falei que a gente paga quanto? 800 milhões de reais. Daria uns 6 hospitais, né? Uns 6 custos de hospitais do porte do Hospital Municipal. Que eu acho, essa é a opinião minha, que a gente já deveria estar com a saúde plena em Salvador, eu acho. Às vezes a gente fica com receio porque vai precisar disso ou vai precisar daquilo, mas eu acho que Salvador já cabe a atenção à saúde plena em Salvador. Uma decisão dessa passaria pela Assembleia Legislativa? Não, passa pelas comissões tripartite, governo federal, governo estadual e governo municipal. Vai ter que chegar a um consenso, vai provar, claro que essa decisão tripartite vai ter que ser provado que Salvador tem condição disso. Então, precisa também de uma atuação política para que o governo federal, já que é do PT, o governo estadual, já que é do PT, e a gente do União Brasil. Então, você sabe que existe uma diferença, uma disputa política, que isso acaba levando em conta. Mas a população, esse momento aqui para mim é muito importante, que a população vai poder perceber o que Salvador faz pela saúde de todo o Estado. É um dado muito relevante trazido pelo líder da minoria na Assembleia, deputado Alan Sanches. Estamos todos preocupados, é impossível não mencionar isso, com a escalada da violência na região metropolitana, em várias regiões do Estado, mas principalmente aqui na capital. Muito se fala, deputado, sobre facções criminosas de altíssimo poder bélico que estão tentando se instalar aqui em Salvador. Qual a visão do senhor sobre segurança pública? Em que ponto a gente está? O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que ressaltar demais os nossos guerreiros e guerreiras, tanto polícia civil como militar, que são homens que saem de manhã e estão dando muitas vezes a vida para proteger a todos nós. Então, isso tem que ser exaltado demais, e a todo momento eu parabenizo a polícia militar, a polícia civil, em toda a sua corporação. Mas o que nós estamos precisando é de um grande líder político, um grande líder que esteja no governo e que tome as decisões necessárias. O líder, muitas vezes, ele tem que chamar para si essas decisões e essa responsabilidade. Nós precisamos aumentar o efetivo da população, da segurança pública com relação aos policiais. O próprio Tribunal de Contas do Estado, ele aponta isso. Ele aponta que nós precisamos aumentar muito o nosso efetivo. Então, se a gente tem um efetivo pequeno, a gente não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você for ver, em 2016, nós tínhamos de investimento em segurança pública, a gente recebia o orçamento do Estado 28 bilhões. E a gente tinha de investimento em segurança pública, falei 28. Então, se você dividir por 7, dá 4 bilhões. O investimento em segurança pública, quando você tinha 28, era 4 bilhões. 2016. Quando chegou em 2022, o orçamento da Bahia é de 56 bilhões. Dobrou. Dobrou, mais do que dobrou. Quase, né? São 27, 3 vezes 7, não é isso? É isso. 2 vezes 7 dá o quê? 2 vezes 7, 14, 2 vezes 2, 4. 54, dobrou. Sobrou uma besteira, então dobrou.
E o orçamento investido em segurança continua 4 bilhões. Então, se a proporção aumentou do orçamento, você esperaria que no mínimo dobrasse. Então, essa decisão é do líder, essa decisão é do governo. Tem que ter um líder de governo, no caso o governador, que precisava chamar a responsabilidade para si para fazer um investimento em segurança pública e que não acompanhou. Então, hoje, a gente está pagando a falta de investimento que a gente tinha. Então, precisava realmente que, primeiro, aumentasse o nosso efetivo, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, valorizasse os nossos policiais, que há pouco tempo você veja que o aumento da polícia foi igual para todo mundo, de 4% do servidor público, e que a gente tivesse prioridade na segurança pública, não ficasse colocando o que você colocava em 2016. Quantas facções vieram de criminosos vieram para a nossa Bahia? Quantas? E a gente não precisa pensar diferente, a gente não tem que investir em tecnologia, a gente não tem que investir em inteligência, precisa. Mas não foi feito, precisa decisão política. Essa decisão, só quem pode tomar é o governador do estado. E ele precisa, uma outra coisa, assumir que nós estamos passando um problema gravíssimo. Há poucos dias atrás, a sociedade toda ficou apavorada, dizendo que tinha toque de recolher, inclusive nos bairros nobres. Imagine, não, eu tenho que ir cedo para a Graça porque vai ter toque de recolher. As pessoas saindo do trabalho mais cedo, 5 horas da tarde. Então, isso tudo tem que ser repensado. Agora, o governador do estado ele tem que assumir que nós estamos passando por um problema gravíssimo na segurança e atuaria nesses pontos que eu te falei. O ex-prefeito de Salvador e candidato que não foi vitorioso, Assemineto, tem feito várias críticas a esse segmento. O senhor acha que a Assemineto, muita gente diz, a Assemineto não tem mandato, a Assemineto não tem cargo. O senhor acha que a Assemineto está incomodando muito o governador do estado? Sem sombra de dúvida, você disse que não tem mandato. A população da Bahia se dividiu. Foram 4 milhões e 400 mil votos para o governador eleito Jerônimo e 4 milhões, vamos falar aqui para aproximar, 4 milhões para o Assemineto. Então, metade da população pensa igual a Assemineto, estaria nesse projeto. E a outra metade, 50%, não pensa. Então, eu acho que essa população que acredita em Assemineto quer que ele pontue, quer que ele veja de que forma pode ser feito diferente e de que forma o governador poderia fazer diferente. Você veja que Neto, alguns dias atrás, já vinha alguns meses atrás, falando que a gente precisava monitorar, inclusive, o presídio. Hoje, sai nos programas, esses dias, saiu nos programas de televisão do governo do estado, dizendo que estava fazendo também busca nos presídios, esse tipo de coisa. Então, às vezes, o próprio Neto, por ser oposição, tem colocado, e nós todos, por ser oposição, a gente vem colocando alguns pontos que eles acabam aproveitando. Mas é claro que o líder deles, o governador do estado, não vai ficar satisfeito quando alguém está pontuando coisas que ele não pensou. Então, Neto, eu sempre digo que a Assemineto, ele é um cara diferenciado. As pessoas que convivem com o Neto vão perceber isso, ele é um homem diferenciado, ele pensa diferente, ele é criativo e ele é corajoso. E nem todo mundo que é político pensa dessa forma. Então, eu acho que Neto incomoda pela forma de ser. Alan Sanches, deputado estadual no 4º mandato pelo União Brasil, também integrante da Comissão de Constituição e Justiça. A gente está há mais de um ano da eleição municipal, vai ter uma disputa muito grande pela Prefeitura de Salvador e pelas principais cidades da Bahia. E eu vi o governador falando que deve anunciar o candidato do governo com um ano de antecedência, até o mês de outubro ou novembro. O PT, que é o partido do governador, já anunciou o pré-candidato Robson Almeida, que é até seu colega na Assembleia Legislativa. Robson Almeida é um nome forte para assumir a Prefeitura de Salvador e ele tem condição de fazer frente a Bruno Reis, candidato à reeleição? É muito difícil, né, a gente ficar falando do time dos outros, né? A gente se prepara o nosso time. É claro que sempre pensando quem vai vir de lá, mas independente do adversário, a gente tem que estar preparado. O restante a gente faz no final. É igual um jogo de futebol. Mas o que eu queria falar é o seguinte:
Eles viram que da vez passada, com o próprio Bruno e com a Semineto, eles erraram. Eles não escolheram um candidato, eles tentaram pulverizar em várias candidaturas e não tiveram êxito. O candidato mais forte deles teve 17%, que foi inclusive do PT, acho que é a Major Denise. No outro foi Alice, também teve 17%. E eles acham que dessa vez eles devem fazer uma força-tarefa em um único candidato. Eu acho que Bruno e Salvador, Bruno Reis, ele tem conseguido demonstrar para a população que esse é o caminho do desenvolvimento de Salvador. Salvador é limpa, Salvador tem procurado aumentar a sua capacidade na saúde. Você veja que nós construímos o primeiro hospital, estamos construindo agora a primeira maternidade e hospital infantil, coisas que ninguém pensava que fosse possível fazer, porque muitas vezes é fácil você fazer o hospital, é fácil fazer uma clínica, mas a manutenção é muitas vezes mais cara do que a construção daquele hospital. Para que você tenha uma ideia, uma UPA, fazendo um parêntese, uma UPA, ela, para ser construída, vai ser construída por quê? Uns 3 milhões para você fazer, 4 milhões para você fazer, inclusive equipar ela. Agora, quando você vai para o custeio dela mensal, você vai gastar em torno de 1.400.000, 1,5 milhão. Então, com 3 meses você já pagava a construção. Então, o custeio é alto. Mas Bruno tem conseguido fazer isso. A sociedade soteropolitana, ela percebe que Neto transformou, depois de João Henrique, conseguiu transformar e muito Salvador. Tanto é que ele, por 8 vezes, foi eleito em votação. Você veja que foi eleito 8 vezes o melhor prefeito de todas as capitais, quando você fazia o comparativo. Não está sendo diferente com o Bruno. O Bruno está conseguindo manter esse trabalho do ACM Neto, ele está conseguindo manter essas entregas, fazendo muitas entregas e dando o seu toque especial na administração. O Bruno Reis vai ser muito difícil alguém chegar perto dele, porque não para, é um homem que trabalha muito. Às vezes eu acompanho o Bruno e digo, rapaz, tinha que ser Bruno mesmo, porque Bruno tem demonstrado uma dedicação total à entrega em Salvador. Você veja que cada hora, cada noite, ele vai estar em um lugar diferente, entregando uma praça, entregando uma quadra, fazendo uma visita a algum hospital. Ou seja, ele consegue estar em vários lugares durante o dia. Então, acho que isso vai ser muito difícil o outro lado contestar. E podemos fazer uma avaliação passada. Agora, na eleição, a ACM Neto teve em Salvador 1 milhão de votos. E o candidato Jerônimo teve 500 mil votos. Em cada 2 votos de Neto que você achava na cidade, você acharia um voto de Jerônimo. Então, Salvador é bem diferente do que a Bahia, porque Salvador consegue sentir essa administração de Neto, essa administração de Bruno, coisa que ainda não conseguiu avançar em todo o interior da Bahia. Falando em eleitorado de Salvador, eu tive acesso ao mapa eleitoral e vi que o senhor teve uma votação de só em Salvador, mais de 25 mil votos. Isso aí já não habilitaria Alan Sanches a um cargo executivo, a prefeito ou vice-prefeito da capital? Na verdade, em Salvador, a gente não perde voto, né? A gente tem que dizer, foram 26.600 votos, 26.600 votos, ou seja, uma votação muito grande. Eu comecei em Salvador, né? E graças a Deus consegui manter esse trabalho, como você fala, um trabalho social, um trabalho de presença em Salvador. Habilitaria, sim. Eu já fui vereador aqui, fui presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, um cargo muito honroso. Hoje meu filho está no 3º mandato, Duda Sanches, de vereador. E eu acho que o meu grupo político, a gente, quando pensa num cargo assim, é claro que qualquer político de sua cidade gostaria de ser prefeito, né? E botar os seus projetos para andar. Mas o meu grupo político tem uma fila. A gente tem o Bruno, que é o maior, do grupo, no nosso grupo, foi o maior articulador político que eu já vi. É um homem incansável na articulação política e agora está mostrando como gestor. Então, nós temos hoje Ana Paula, nós temos Bruno, nós temos o próprio Neto, nós temos o Tiago Correia, nós temos o Duda Sanches, pessoas que estão se aproximando cada vez mais e vão subir cada degrau nesse momento de prefeitura. Eu acho que a gente vai estar sempre à disposição do trabalho que um grupo, você não pode ser candidato, Pablo, de si mesmo.
Você precisa de um grupo tem que entender que você pode colaborar. Em qualquer momento que eu possa colaborar, eu vou estar sempre à disposição do meu grupo político, porque eu vejo, quando a gente fala grupo político, é porque eu me identifico com o pensamento desse grupo. Então, o grupo político é isso. Você precisa se identificar com o que pensa ideologicamente esse grupo. E eu acho que o caminho de Bruno, o caminho de Neto, eu acho que é um caminho que leva a sociedade ao desenvolvimento e ao crescimento. E é muito legítimo quando um político vem e diz, olha, eu tenho uma determinada ideologia, eu tenho uma determinada forma de pensar, respeito outras. Perfeito. E aí a posição de um líder da minoria de equilibrar também essas coisas, equilibrar pensamentos divergentes é uma posição muito importante. Por isso, sempre vale a pena, quando o senhor vem aqui, uma conversa muito legal aqui no Linha de Frente. Dessa vez não foi diferente, esperamos ter novos encontros. Aqui é o deputado estadual Alan Sanches, líder da minoria e filiado à União Brasil, integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar um recado aí para os soteropolitanos baianos e eleitores, fique à vontade. Eu só quero agradecer a vocês todos, a você especialmente, Pablo, pela sempre a forma carinhosa que você sempre atende a todos os entrevistados aqui. Não foi diferente comigo. Vou estar à disposição da nossa sociedade baiana, lutando sempre para trazer mais dignidade à vida do cidadão. Contem com a gente na oposição, contem com o meu mandato do deputado Alan Sanches. Alan Sanches, médico, ortopedista, deputado estadual, nosso convidado aqui no Linha de Frente. É sempre muito bom ter conversas assim que nos fazem entender a Bahia. Obrigado a todos e até um próximo encontro.